Pessoal, nessa aula aqui eu vou falar um pouquinho sobre as tabelas verdade. A gente precisa saber construir as tabelas verdade de cada conectivo, né? Na verdade, essas tabelas elas já vêm prontas para cada conectivo. E a gente tem que saber como funciona a tabela verdade. Então, vamos lá entender isso de uma vez por todas. Por exemplo, vamos pegar o conectivo OU, que é chamada disjunção. Não é isso? Conectivo OU. O que é a tabela verdade? O que seria a tabela verdade desse conectivo? É você colocar todas as combinações possíveis da proposição composta pelo conectivo OU, por exemplo, P ou Q. Então nós temos aqui duas proposições unidas pelo conectivo OU. E aí eu vou colocar todas as possibilidades de combinar P e Q e como que fica o resultado P ou Q. Isso é a tabela verdade. Então, na primeira coluna eu vou colocar as possibilidades para P, na segunda coluna as possibilidades para Q, e aqui como que fica P ou Q, já usando o símbolo aqui, né? O símbolo da disjunção do conectivo OU é esse Vzinho aí, beleza? Então, o que você precisa saber é o seguinte: quando você vai fazer todas as possibilidades de combinar duas proposições, você vai ter quatro possibilidades, tá? Porque é duas possibilidades para cada proposição, porque cada uma pode ser verdadeira ou falsa, duas possibilidades. E são duas, então fica 2 vezes 2, tá? Então você vai fazer assim a tabela, ó. V, V, F, F. Então você segura o P duas vezes aqui, ó, VV, e depois mais duas vezes F, porque vai dar 4 linhas. Então você sabe que são duas V e duas F. E aqui você vai alternando V, F, V, F. Pronto, nessas 4 linhas você tem todas as combinações possíveis, que é verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. E assim constrói a tabela verdade. E como que funciona o conectivo OU, a disjunção? Você vai ter a disjunção verdadeira se houver pelo menos uma verdadeira. Então aqui tem uma verdadeira, beleza. Aqui tem uma verdadeira, aqui tem uma verdadeira, aqui não tem. Então nessa linha ela é falsa. Está construída a tabela verdade. E se fossem três proposições, tipo P, ou Q, ou R? Então quantas combinações possíveis eu teria para as três proposições? Eu vou fazer aqui de duas maneiras, tá? Vou mostrar porque que eu vou colocar mais uma coluna. Então veja, P, Q, R, e aqui eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou resolver P ou Q, e por último eu vou colocar P ou Q da coluna anterior ou R. Então o que eu fiz aqui, como são três, eu vou agrupar as duas primeiras, de acordo com o resultado dela, eu vou comparar com a R sozinha. Vamos lá. São três proposições, cada uma pode assumir dois valores. Então eu vou ter 8 linhas, porque vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Então vão dar 8 linhas. E aí como a gente faz? Aqui na primeira você vai colocar 4 vezes. E depois 4 Fs, porque sabendo que são 8 linhas, você vai dividir então 4 verdadeiras, 4 falsas. Aí aqui você vai alternar de duas em duas. Então VV, FF, VV, FF. E a R você vai alternar de uma em uma. VF, 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 VF. Então o segredo para você construir todas as possibilidades é essa alternância aqui que a gente faz. Primeiro, então, você divide aqui, ó, 4, aí a outra vai ficar dividida de 2 em 2, e a outra você vai alternar de uma em uma, tá? Esse é o segredo para construir a tabela verdade. P ou Q, esquece a R, vamos fazer só P ou Q. Verdadeiro aqui, verdadeiro aqui, verdadeiro aqui, verdadeiro aqui. Verdadeiro aqui, verdadeiro aqui. Falso aqui, falso aqui. Porque só é falso se ambos forem falsos. Agora eu vou comparar isso com a R. Porque aqui eu tenho P ou Q, por último, ou R. Verdadeiro, verdadeiro, fica verdadeiro. Agora R com P ou Q. Verdadeiro, 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 falso.
A conclusão que a gente chega é que a disjunção das três, né, P ou Q ou R, vai ser falsa apenas quando as três são falsas. Olha, se você tiver então pelo menos uma das três verdadeiras, a disjunção das três fica verdadeira, tá? Isso vai acontecer, não importa a quantidade. Se fossem 4, é a mesma coisa. E aí você teria 16 linhas se acrescentar uma quarta proposição S, né? Agora vamos falar um pouquinho da proposição E. Vamos fazer a tabela verdade dela. P, E, Q. Esse conectivo E é chamado conjunção. E o símbolo dele, vou escrever aqui na tabela. Então tem aqui P, tem aqui Q, tem aqui P e Q. Então a conjunção é esse V de cabeça para baixo. V, V, F, F, VF, VF. A conjunção é verdadeira somente se as duas forem verdadeiras. Se tiver um falso, fica tudo falso. Então essa é a tabela verdade da conjunção. Vou deixar de exercício para você mostrar que se forem 3, vai ser verdadeira a conjunção das 3 somente se as 3 forem verdadeiras. Se tiver uma falsa, já vai deixar tudo falso, tá? Isso aí tem muito a ver, eu gosto de usar essa comparação com... Bom, eu não vou falar de eletrônica aqui, porque isso aqui tem tudo a ver com eletrônica. Porque se você é técnico em eletrônica, você está cansado de saber disso. Mas eu vou fazer uma outra analogia ainda, que são com pontes. A conjunção, ela funciona como se fossem duas pontes, uma em frente à outra. Então aqui você tem uma margem, aqui outra margem. Imagina que isso aqui são pontes para atravessar o rio. Então você tem o rio aqui no meio e aqui as margens. O conectivo E funciona como se fossem duas pontes, uma ligada na frente da outra. Então você só consegue passar se ambas as pontes P e Q, que são as proposições, forem verdadeiras, ou seja, se ambas estiverem funcionando, estiverem inteiras. Se uma delas falhar, o E não funciona. E o OU é como se fosse pontes uma do lado da outra. Então aqui você tem o conectivo E, aqui você tem o conectivo OU. Você pode passar numa ponte ou na outra, certo? Então, se uma delas for verdadeira, já basta para que a proposição toda seja verdadeira. Então, o E são pontes em série, uma ligada na frente da outra, e OU são pontes em paralelo, uma do lado da outra. Essas são as tabelas verdades mais simples, né, da disjunção e da conjunção. Agora eu vou falar mais uma tabela que você precisa muito saber. São as 3 mais importantes, que é a tabela da proposição condicional, que a gente já viu também. P implica Q. Como que fica a tabela verdade da condicional? Então você tem aqui P, tem Q, e aqui P implica Q. VV, FF, VF, VF. A condicional vai ser verdadeira sempre que... é mais fácil guardar qual que era falsa, desculpa. A condicional vai ser falsa quando o P for verdadeiro e o Q falso. E vai ser verdadeira caso contrário. Então é nessa segunda linha aqui que ela é falsa. Somente. Nos outros casos ela é verdadeira. Vamos entender como isso funciona. A condicional, ela quer dizer que P é a condição suficiente para que aconteça Q. Vou dar um exemplo muito simples que eu acho que eu já até dei na aula que eu falei sobre condicional. Sou mineiro, então sou brasileiro. Isso aqui é verdade. Se sou mineiro, então sou brasileiro. Ser mineiro é condição suficiente para ser brasileiro. Então, se alguém é mineiro, necessariamente ele é brasileiro, correto? Então, essa condicional só seria falsa. Alguém diria assim, não é verdade que quando uma pessoa é mineira, ela é brasileira. Não, isso é falso. Ah, é? Então prova para mim que é falso que se uma pessoa é mineira, então ela é brasileira. Ah, eu conheci um mineiro que não é brasileiro. A gente sabe que isso não é possível, né? Mas a pessoa que quisesse provar que isso é falso, deveria provar que conheceu um mineiro que não é brasileiro. Ou seja, a parte que vem antes do então, que aqui, isso aqui a gente pode ler também, se mineiro, então brasileiro, né?
A parte que vem antes, então, a gente chama de antecedente. Antecedente. A parte que vem depois, então, a gente chama de consequente. Então, para a pessoa provar que a condicional é falsa, ela tem que mostrar que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Ela tem que me mostrar um mineiro que não é brasileiro, certo? Então é isso que acontece nessa linha. Você tem um antecedente verdadeiro e um consequente falso. Aí a condicional fica falsa. Caso contrário, ela é verdadeira. Prova para mim então que ser mineiro não me deixa concluir que a pessoa é brasileira. Eu vi um mineiro. Ele é mineiro? Ele é mineiro. Então ele é brasileiro necessariamente. Isso tem que ser verdade. Não, ele não é mineiro. A pessoa não é mineira. Então ela pode ser brasileira ou não. São essas duas linhas aqui. Ó. Se o antecedente for falso, nada posso dizer sobre o consequente. E a condicional permanece verdadeira. Então, se a pessoa não for mineira, ela pode ser brasileira de qualquer forma. E a condicional continua verdadeira. Então, a única prova, a única maneira da condicional ser falsa é você ter o antecedente verdadeiro e o consequente não. Não pode, porque aí não é condicional. Porque a ideia de condicional é satisfez o antecedente, então o consequente tem que ser verdadeiro. Caso contrário, a sua afirmação condicional é falsa. Né? Então essa é a tabela verdade da condicional, que aparece em 80% das questões de raciocínio lógico, principalmente aí do Instituto Consulplan, tá? Então, essas 3 tabelas verdade, você tem que sair de casa sabendo. Eu não vou acrescentar mais nada nessa aula, porque esse era o conteúdo que eu queria mostrar para você agora. É claro que nós temos muitas outras tabelas verdade, uma loucura esse negócio, mas é importante você saber essas 3 aí, pelo menos depois de ter assistido essa aula, beleza?